Olá, estudante de Anatomia Humana, seja bem-vindo ao canal Anatomia Cura, um canal destinado ao estudo da anatomia humana. Eu sou o professor Gustavo Cura e hoje, dando sequência ao estudo do telencéfalo, vamos investigar a morfologia das faces medial e inferior do cérebro. Primeiramente, para visualizarmos a face medial do cérebro, se faz necessário um corte no plano sagital mediano, e ao seccionar o cérebro no plano sagital mediano, eu consigo expor por completo a face medial do nosso cérebro. Na face medial do cérebro, além dos sulcos e giros existentes, é possível visualizar também a presença de algumas fibras que conectam os dois hemisférios cerebrais, como, por exemplo, o corpo caloso e a comissura anterior. Observamos a presença da face inferior do cérebro, a qual está voltada para a base do crânio. Muito bem, vamos investigar agora o lobo occipital quando este é visualizado através da face medial. Então, primeiramente, o que conseguimos observar é que o lobo occipital está sendo delimitado por dois sulcos, o sulco calcarino e o sulco parieto-occipital. Muito bem, o sulco parieto-occipital, como o próprio nome está indicando, delimita o lobo occipital do lobo parietal. Já o sulco calcarino delimita o lobo occipital do lobo temporal. Na imagem, é possível identificar os dois sulcos que estão delimitando o lobo occipital. Notem que entre o sulco parieto-occipital e o sulco calcarino localiza-se um giro de formato triangular que denominamos de cúneus. Anteriormente ao cúneus, localiza-se o pré-cúneus. Este giro, como o nome está indicando, o pré-cúneus, localiza-se anteriormente ao cúneus. Notem que, inferiormente ao cúneus, localiza-se um giro pertencente ao lobo temporal, que denominamos de occipito temporal medial. Este termina anteriormente no giro para-hipocampal. Nos lábios do sulco calcarino, localiza-se o centro cortical da visão. Então, a mais importante área do córtex cerebral que está envolvida com a visão localiza-se nas bordas, nas margens do sulco calcarino, sulco este localizado entre o lobo occipital e o lobo temporal. Vamos investigar agora as estruturas anatômicas localizadas no lobo frontal e no lobo parietal, quando estes estão sendo visualizados pela face medial. Observem a presença de dois sulcos que percorrem o lobo frontal e o lobo parietal. O sulco do cíngulo e o sulco do corpo caloso. Observe que entre o sulco do corpo caloso e o sulco do cíngulo está localizado o giro do cíngulo. Portanto, o giro do cíngulo é delimitado pelo sulco do corpo caloso
e pelo sulco do cíngulo. Notem também a presença do sulco paracentral, que normalmente é encontrado na face medial do cérebro. Ramos do sulco do cíngulo. O sulco do cíngulo ramifica-se no ramo marginal e no sulco subparietal. O sulco do cíngulo termina posteriormente no sulco subparietal. O ramo marginal do sulco do cíngulo direciona-se para a margem superior do encéfalo. Na face medial, o ramo marginal do sulco do cíngulo mais o sulco paracentral delimitam o lóbulo paracentral. No interior do lóbulo paracentral, localiza-se as áreas da motricidade e da sensibilidade da perna e do pé. A porção anterior do lóbulo paracentral relaciona-se com a motricidade da perna e do pé, ao passo que a área posterior do lóbulo paracentral relaciona-se com a sensibilidade da perna e do pé. No lobo frontal localiza-se a área septal, que compreende uma pequena região localizada inferiormente ao rostro do corpo caloso e anteriormente à comissura anterior e à lâmina terminal. A área septal é um dos centros do prazer do nosso encéfalo. Face inferior. A face inferior do cérebro é formada por uma área do lobo frontal e uma área do lobo temporal. Notem que grande parte da face inferior é formado por estruturas pertencentes ao lobo temporal. No interior do lobo temporal localiza-se 3 sulcos, que são eles: de lateral para medial, sulco occipito temporal, sulco colateral e sulco do hipocampo. Além dos 3 sulcos, o lobo temporal apresenta na face inferior os seguintes giros, que são eles: de lateral para medial, giro temporal inferior, giro occipito temporal lateral, giro occipito temporal medial e giro parahipocampal. Como vimos nas aulas anteriores, os sulcos delimitam os giros. Portanto, neste esquema, vamos verificar quais sulcos delimitam os giros do lobo temporal na face inferior do cérebro. Notem na imagem que cada giro está grifado em uma cor distinta. Neste esquema, verifiquem que o giro temporal inferior está sendo delimitado pelo sulco temporal inferior e também pelo sulco occipito temporal. O sulco temporal inferior, nesta imagem, não está visível, porque o sulco temporal inferior está localizado na face superolateral do cérebro. Portanto, nesta imagem, não é possível visualizar o sulco temporal inferior. O sulco occipito temporal é visível na face
inferior dentro do lobo temporal. O giro occipito-temporal lateral, representado na cor amarela, é delimitado pelos seguintes sulcos: sulco occipito-temporal e sulco colateral. Portanto, o sulco occipito-temporal e o sulco colateral delimitam o giro occipito-temporal lateral. O giro occipito-temporal medial está grifado em azul claro, ao passo que o giro parahipocampal está grifado em azul escuro. Notem que o giro occipito-temporal medial termina anteriormente com um outro nome. Ou seja, o giro occipito-temporal medial termina anteriormente com o nome de giro parahipocampal. O giro occipito-temporal medial é delimitado pelo sulco colateral e também pelo sulco calcarino. O sulco calcarino não é visível na face inferior do cérebro, mas sim na face medial do cérebro. Portanto, nesta imagem, o sulco calcarino não está visível. O giro parahipocampal é delimitado pelo sulco colateral e pelo sulco do hipocampo. Então, o sulco do hipocampo e o sulco colateral delimitam o giro parahipocampal. Na imagem da face inferior do cérebro, estamos observando o lobo temporal. Como falado anteriormente, o lobo temporal apresenta um giro que denominamos de giro parahipocampal. Então, nesta região, estamos visualizando o giro parahipocampal. Notem que o giro parahipocampal curva-se em direção superior para formar o uncus. Portanto, o giro parahipocampal curva-se superiormente, formando o uncus. Nesta imagem, estamos observando estruturas que estão localizadas na face medial e na face inferior do nosso cérebro. Todas essas estruturas que estão em destaque nesta imagem estão circundando, estão rodeando o corpo caloso. O corpo caloso compreende esta região do encéfalo e, na verdade, o corpo caloso é um feixe de fibras que está cruzando de um hemisfério ao outro. Portanto, o giro do cíngulo, que posteriormente estreita-se para formar o istmo do giro do cíngulo, mais o giro parahipocampal e o uncus, circundam o corpo caloso. Então, todas essas estruturas que estão circundando o corpo caloso, giro do cíngulo, istmo do giro do cíngulo, giro parahipocampal e uncus, participam da formação do lobo límbico. O lobo límbico, portanto, é formado por estruturas que circundam o corpo caloso. Na imagem, estamos observando essa região, o corpo caloso, e todas essas estruturas que estão tracejadas ao redor do corpo caloso compreendem
o lobo límbico. O lobo límbico é responsável pelo comportamento emocional, pelo controle do sistema nervoso autônomo e também pela memória. Lobo frontal, quando este é observado pela face inferior do cérebro. No interior do lobo frontal, localiza-se um sulco denominado de sulco olfatório. Medialmente ao sulco olfatório, visualizamos o giro reto. Observe que no interior do sulco olfatório, localiza-se estruturas que participam da formação do nervo olfatório. Portanto, visualizamos na imagem o bulbo olfatório, bem como o trato olfatório. São estruturas anatômicas que estão relacionadas com o olfato. Além do sulco olfatório e do giro reto, no interior do lobo frontal, localiza-se uma série de sulcos e giros irregulares, os sulcos e giros orbitários. Muito bem, chegamos ao final de mais uma videoaula do telencéfalo. Muito obrigado pela atenção de todos. Se você gostou do vídeo, deixe a sua curtida, inscreva-se no canal. Um forte abraço do professor Gustavo Cura.